Agora Melhorou, deu. João? Ah, Eu que maravilha. foi barbeiragem minha, eu estava tão ansioso para entrar que eu acho que eu apertei mais de uma vez o botãozinho ali, daí começou a dar umas telas repetitivas ali. Maravilha. Eu acho que já faz parte de tudo isso que eu estava comentando antes de você ingressar. Toda essa dinâmica da tecnologia é uma novidade, né, para todos nós, uma adaptação. Claro que aqui nós estamos no Instagram, não é uma plataforma de videoconferência, de audiências, Sim. né, muito mais dificuldades operacionais e tudo mais, mas já demonstra que todos temos que nos adaptar e nos adequar ao novo, né? Tentar fazer o melhor sempre, como estamos fazendo aqui Mas agora. é, com todos os defeitos, é algo impressionante, né? Há pouco tempo atrás a gente precisava de várias equipes de gravação, estúdio, áudio, Imagina, né? pois Para é. fazer uma externa, uma transmissão. E hoje em dia, esses dias eu fiz uma transmissão com um amigo meu do Japão, falando sobre o jeito de trabalho no Japão. Ele lá e Isso é nós aqui fazendo fantástico. uma mesa redonda virtual. É, a Olha, gente está. são os prós e contras, e é o que temos agora, né? Eu tenho comentado. Pode não ser o ideal para muitos, né? Mas é o que temos, e dentro do que temos que fazer o melhor, penso eu, né? Então, já, como temos uma hora só, que o Instagram, infelizmente, só nos proporciona uma hora, eu queria, para quem não conhece o professor Jorge, né, até verifiquei, ele é mais antigo do que eu, achei que não fosse. Me corrija, Jorge, eu vou fazer apresentações aqui, se tem algo errado, de acordo com o que eu pesquei, tá? O Não, tá Jorge tudo vive desde perfeito, eu já ouvi. 1997, eu sou de 98, ele é de 97, né, mais antigo que eu, titular da Quinta Vara, de Mas eu Porto não diria, eu Alegre. diria que tu é desse milênio. Ah, para, imagina. O Jorge já atuou como juiz coordenador do Sejusc, como juiz auxiliar da presidência no Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, é bacharel em Direito pela Universidade Federal, Master em Teoria da Argumentação Jurídica pela Universidade de Alicante, Espanha, além de ter cursado mestrado na Universidade da República do Uruguai. Pesquisador de temas relacionados à prática processual, tendo artigos publicados e proferindo palestras que abordam o direito sob o ponto de vista multidisciplinar, como, por exemplo, a partir da teoria dos jogos, psicologia e neurociência. E é autor do livro, como mencionava antes de você ingressar, Interrogatório Eficaz, Como Ter Sucesso na Prova Testemunhal, que tem prefácio nada de ninguém, nada mais, nada menos que Manuela Tença. Eu não tinha verificado isso na minha primeira leitura, né? Fiquei mais orgulhosa ainda. Parabéns, realmente Sim, sim. é algo Foi meu único, professor em né? Alicante Pois é, e ele incrível, fez a. fantástico. E eu reli, eu comentava aqui com o pessoal que eu reli agora sobre a ótica, sobre o prisma das audiências por Sim, videoconferências, né? E para quem não sabe, o nosso assunto hoje é prova oral e audiências virtuais. Nós vamos focar mais na questão da prova oral, que eu acho que é a grande dificuldade, o grande receio, o medo de todos, servidores, juízes, advogados, porque realmente é novo, totalmente novo, né? As audiências de conciliação, as audiências simplesmente por videoconferências, reuniões por videoconferência já era uma realidade anterior, mas a colheita da prova oral traz muitos temores, né? Nos grupos de juízes, você tem vivenciado isso, tem acontecido muito, muito, né? Então, eu só queria, antes de passar a palavra, né, para que você possa fazer essa explanação, porque é em relação à prova oral especificamente, queria só esclarecer, né, para contextualizar melhor, né, porque para muitos parece como se fosse algo totalmente novo, né? As audiências virtuais fossem uma novidade de agora, né, desse mês. Então, primeiro temos que lembrar que já tem previsão no CPC, desde 2015, e essa questão da audiência virtual já é prevista desde 2010, né, pelo CNJ, essa previsão das audiências virtuais, né? Não no âmbito trabalhista, nós não usávamos ainda, mas em março, já em 31 de março de 2020, a portaria 61 do CNJ instituiu a plataforma emergencial para audiências por videoconferência, já ainda na fase que os prazos não estavam correndo. Ou seja, estavam suspensos para os advogados, para as partes, mas nós, juízes e servidores, estávamos trabalhando. Então, para questões de urgência, tutelas de urgência, casos, assuntos Covid-19, aquele código que nós temos agora que lançar, 12612,
nós tínhamos essa possibilidade das audiências por videoconferência, havia solicitação por parte dos advogados, inclusive, para questões mais polêmicas, porque teriam contato direto com o juiz. Então, não é algo assim que surgiu do nada, como aparentemente, né, alguns colocam dessa forma, né? Então, já em 31 de março, já havia essa, pela portaria 61, a adequação, a utilização da plataforma emergencial de videoconferência. E mais, em 25 de março, o CSJT, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, recomendou que juízes e desembargadores, primeiro e segundo grau, utilizassem essa ferramenta exatamente para não haver esse distanciamento brutal que nós passamos a ter em termos de contato com o público, né? Com o jurisdicionado. Isso foi em 25 de março, isso é muito importante de lembrar, antes da retomada dos prazos processuais. E, desde então, eu já testei, utilizei, baixei todos os aplicativos, fiz todos os testes e treinamentos que tinham antes da retomada dos prazos, né? E é realmente uma plataforma muito simples, muito funcional, não demanda grandes questões, nós não vamos focar nisso agora, né? Eu queria passar essa minha experiência em termos da plataforma. É possível pelo celular, só baixar o aplicativo, tal qual fazemos, né, no Instagram, no Facebook, como estamos fazendo agora. Quer dizer, a parte do advogado vai receber um link e dali clicando, ele tem acesso, claro, que através do computador, do notebook é muito melhor, mas é possível também pelo celular tranquilamente. Então, assim, temos de ferramenta operacional, não é um bicho de 7 cabeças, é muito simples, muito funcional e muito seguro, né? É importante relembrar isso. Então, não é uma novidade, já estávamos usando. E com a retomada dos prazos processuais, agora, né, com o ato conjunto do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em 4 de maio, aí que veio a questão. Então, não era mais recomendável a utilização da plataforma, e sim, deveríamos passar a usar a plataforma para audiências virtuais, telepresenciais, por videoconferência, como cada um prefira a terminologia, gradualmente, né? E ficou estabelecido que, por esse ato conjunto da Corregedoria Geral e do CSJT, no seu artigo 16, que as audiências de casos envolvendo tutelas de urgência já poderiam ocorrer, como já estavam ocorrendo, a partir de 4 de maio de 2020. As audiências de conciliação com pedido das partes em qualquer fase do processo, desde 4 de maio de 2020. Os processos com tramitação preferencial a partir de 11 de maio 11 de maio. As audiências iniciais a partir de 18 de maio e as audiências unas e de instrução, que é o grande receio de todos nós, podendo ser realizadas a partir de 25 de maio. Tá? E aí vem essa grande questão, né? Todos, eu ouvi de colegas, eu ouvi de advogados, alunos, de todos, mas é impossível, como vamos ouvir uma testemunha sem estar olho no olho, aquela questão toda, né? Então, ouvi muito do é impossível, como também ouvi, né? E é interessante que os advogados tenham isso em mente, que apesar de muitos ficarem contrários, muitos estão procurando e fazendo todos os cursos possíveis e imaginários. A minha primeira turma sobre audiências virtuais esgotou, estou na segunda turma, estava com 5 vagas. Então, tem gente que está refratária, está receosa, mas é o futuro. Né? E ainda que retornemos mais à frente, não sei, acho que a normalidade nunca mais acontecerá, acho que nunca mais vai ser como antes. Né? Então, de uma certa forma, isso vai ficar. Né? Então, acho que vale a pena nós todos, em conjunto, tentarmos minimizar, né, o peso desse novo, né? E em conjunto mesmo, trocando ideias e somando e tudo mais. Né? Então, eu só queria trazer uma questão, antes de passar a palavra, já acho que eu quero que você fale, não, eu falo muito, né? Eu só queria introduzir essa questão, né? Antes mesmo da questão da Covid-19, antes mesmo da plataforma emergencial, eu já usava, já fazia audiências por videoconferência para ouvir testemunhas, né? Aqui no TRT1 nós temos um notebook, não sei como é aí na sua região, nós temos um notebook já específico, inclusive, para ouvir testemunhas e partes por videoconferência, né? Todo ferramental, vem o técnico, fica ali, notebook específico, e
todas as experiências que eu tive foram excelentes. Por quê? Diferentemente do que, eu acho que o receio de todos, né, que assim até foi pergunta da Viviane Zanata, da Carolina Loureiro, né, diz como assegurar a lisura do depoimento, como é que vai ser oitiva, né, realmente vai ser real. A minha experiência, porque a dúvida é, vai mentir, vai colar, vai ver no teleprompter, o advogado vai estar passando a colinha por baixo. A minha experiência ouvindo, olhando o depoimento das testemunhas e das partes por videoconferência é exatamente o contrário. O que acontece? Na tela, eu estou te olhando olho no olho. Agora, por exemplo, todos estão me olhando olho no olho. Se eu olhar para o lado, todo mundo está vendo que eu estou vendo aqui minha colinha dos atos. Né? Se eu estiver lendo algo num teleprompter, o meu olhar, a minha dicção, tudo é diferente. Né? Isso foi uma experiência que eu já tive. Não é linguagem natural no teleprompter. É muito difícil tu conseguir escrever em linguagem natural que tu vai... Sim, até porque vem a pergunta do juiz. A pergunta do juiz, ela sobrevém. Você não tem como. Sim. Nós sabemos, nós enquanto juízes, que nós direcionamos a inquirição. Né? Então, isso não existe. Esse receio da questão da mentira da testemunha ser... Porque a questão da testemunha ser instruída já ocorre. Isso não é questão de exclusividade de audiência por videoconferência. Né? Isso já acontece, né? Não é por videoconferência. E até uma coisa muito simples, a leitura de teleprompter, ele é um treinamento que os jornalistas passam durante a universidade, eles têm um treinamento para aquilo. Né? E mentir sem ficar nervoso, né? Acertar, também eu digo, se é essa testemunha que lê perfeitamente o teleprompter, que consegue pegar uma cola e ler perfeitamente, ela não precisa ser testemunha, pode ser artista, vai para interpretar Shakespeare no teatro, que ela vai estar super bem, né? Imagina tu conseguir no ponto, tu conseguir responder uma coisa que... Né? Então Não tem como, certamente. E aí aquela questão, nós que temos experiência há 21 anos, né, 22 anos de audiências, né, nós sabemos como inquirir uma testemunha, nós fazemos cursos de reciclagem, agora vai ter até agora 18 de maio, na ANAMAT. Para quê? Para buscar a questão exatamente de pegar, né, para onde a testemunha olhou. Isso presencialmente nós já fazemos, quanto mais numa audiência virtual, né? Isso fica muito mais nítido, o olhar. Esse olho no olho, que muitos dizem, nós não vamos ter o olho no olho, eu digo que ao contrário. Eu penso que na audiência por videoconferência, pela minha experiência, né, nós temos, pelo contrário, um duplo crivo. Nós temos o olhar do juiz e o olhar da câmera. Porque, por exemplo, se eu estou ouvindo uma testemunha e ela começar a desviar o olhar, como, por exemplo, olhando um comentário e não me responder, isso vai ser questão de valoração da prova. Eu vou advertir. Exatamente, sim. Eu vou advertir, olha só, você não está olhando, tem que olhar para o juiz, não quero que redirecione a visão. Se persistir, vai ser questão de valoração da prova, aquela questão que nós colocamos na sentença, que indagada, tu já tá usando, tu já tá falando minhas soluções, já tá dando spoiler da minha... desculpa, não vai falar. Não, fica à vontade. Fico mais à vontade de perceber que não é só o meu pensamento. Não tô brincando. Não, eu queria adiantar, porque foram muitas perguntas, claro. Jorge. Nosso tempo é curto. Sim. E eu fico com receio de nós não conseguirmos sanar essa questão, né, desse anseio deles. Né? Então, fica no campo da valoração da prova. E mais, eu já tenho um olhar até mais positivo nesse particular. Diferentemente da audiência presencial, a audiência por videoconferência é gravada. Isso, para mim, foi uma pedra de toque. Porque até então, quando nós só tínhamos a portaria 61, estava em aberto. Vai gravar, não vai gravar no PJE Mídias, como é que vai ser isso? Porque a partir do momento que o juiz adverte a testemunha de que, além de tudo, crime, etc., se for o caso, multa, etc., ainda está sendo gravado o depoimento, que pode ser revisto pelo tribunal, que pode ser periciado por um técnico, por um perito em informática. Nossa, realmente, eu penso o contrário. Acho que nós vamos ter testemunhos muito mais fidedignos agora, porque vão estar gravados, né? Podem ser periciados, inclusive. Enfim, essa é a minha visão. Foi só para realmente tentar já
amenizar um pouco os anseios, porque foram muitas perguntas nesse sentido. É impossível, a testemunha vai mentir, etc, etc. Eu não sabia que você iria colocar, né? Então, essa questão da gravação eu acho incrível, acho importante. E, enfim, te passo a palavra, senão eu não paro de falar. Excelente. Primeiro, eu quero agradecer ao convite, né? Foi bacana, né? Eu já te seguia há algum tempo, já vi as tuas postagens e foi bem interessante que a gente estava sintonizado. Eu já estou vendo que é inclusive no pensamento em relação a essa matéria, né? Tu tá dando os cursos e eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar. Eu entendo quem está receoso. Eu talvez estivesse. Eu só não estou receoso porque tem tanta gente receosa e eu gosto de ser diferente. Então, se está todo mundo com medo, então eu digo assim, não, para aí, vamos pensar, vamos trabalhar do outro Tentar jeito. melhorar, né? Tá preocupado, tá achando que não vai dar certo, ok. Isso aí, né? Mas nós, principalmente nós como juízes, né? Nós não temos que procurar problemas, né? Assim, mas não vai dar certo por isso, não vai dar certo por aquilo. Nós temos que procurar soluções. Tem problemas, tem dificuldades? Tem. Como tem hoje em dia, né? Eu já vi, e talvez muitas vezes eu não tenha visto, mas eu já vi o advogado passar cola do lado, assim, para testemunha, ou para a parte, né? Ou a parte ter coisa anotada na mão, ou a minha esposa, que advogava, ela disse que um dia a testemunha ficava olhando para uma pasta, e daí ela olhava para aquela pasta e não entendia. Daí ela olhou mais num ângulo, ela percebeu que que a testemunha tinha escrito alguma coisa e estava só o decalque das letras ali, ela estava lendo aquele decalque. Né? Então, atualmente não, desde sempre, concursos vestibulares, a gente tem milhões de técnicas para evitar cola eletrônica, cola no banheiro, né? Então, tem um ditado em espanhol, né? Echa la ley, echa la trampa, né? Então se cria uma lei e já se cria imediatamente modos de burlar a lei. Sempre, claro. Eu fiz um mapazinho mental aqui, preparando algumas coisas. A parte da regulamentação eu sabia que tu já estava dominando muito bem, né? O regramento existente tu já referiste. Não é fácil, né? Porque cada dia um ato. Aqui no Rio acabamos de ter um outro ato hoje suspendido. Exatamente. Não, e entrando mandar medida provisória e tal. Eu só queria ressaltar que nós temos também, eu não sei se aí já assinaram, um termo de cooperação técnica para oitiva de testemunhas por videoconferência. Eu fiz uma pesquisa rápida. Aliás, nem foi tão rápido, eu fiz uma pesquisa, eu vi que ele iniciou com a 12ª, é um termo feito entre a 12ª e a 23ª região dos nossos TRTs, e que daí depois houve adesões. Eu fui procurar o tal do termo técnico, eu não achei, né, esse termo de cooperação, mas ele existe e tem várias adesões. Na nossa consolidação dos provimentos da corregedoria, nós temos aqui isso disciplinado. Eu acho que já por conta desse termo de cooperação. Eu não me lembro se a primeira região aderiu, mas vários tribunais já aderiram. E daí é aquela questão, é uma sala, tem que designar um funcionário. Sim, né? Sim. Uhum. Que talvez seja até por esse regramento que tu fizeste algumas das tuas audiências, né? Mas esse funcionário não é o juiz, né? Esse funcionário não é o juiz. Eu recentemente li um livro do Malcolm Gladwell, Falando com Estranhos. E um dos capítulos ele trata exatamente dessa questão, uma coincidência tremenda. O livro é novo, na verdade, mas uma coincidência tremenda, que ele fala que lá acho que na Califórnia, mas um estado americano, se estabeleceu audiências por videoconferências com uma resistência muito grande dos juízes. Mas, não, porque não, eu não estou ali olhando olho no olho, sentindo a pulsação. Sim, eu ouvi muito isso. E daí os cientistas, né, foram ver, assim, pô, mas que cara bom é, que como o juiz é bom, que consegue perceber a mentira e tal. E daí o que concluíram foi que o juiz consegue tanto perceber mentira, consegue tanto perceber engano, falsidade, pessoalmente como virtualmente, e com um índice de acerto de 50%, quer dizer, jogando cara ou coroa.
Né? Então, não vai ser isso que vai nos dar essa percepção. Eu vou alinhar alguns outros problemas que o pessoal dá, né? Que alguns colegas mesmo em conversas apresentaram com muita ênfase foi a ausência de previsão legal. Eu digo, de fato, não tem previsão legal, não existe uma lei dizendo farás audiência por videoconferência, mas também não existe uma lei dizendo que não se fará. Né? Não existe uma... Você faculta, né? Mas não existe uma determinação de que não é, ou de que há nulidade, ou de que há qualquer irregularidade. Pelo contrário, né? Os regramentos do CNJ encaminham para isso. Né? As testemunhas vão mentir? Claro que vão. As testemunhas mentem sempre. Né? E apesar de eu ter algumas críticas em relação ao depoimento testemunhal no Brasil e as consequências disso, né? Eu nunca vi ninguém ser preso ou ser punido severamente por conta disso. Eles mentem em todo lugar. Né? O Bill Clinton mentiu quando falou sobre a Mônica Lewinsky. Né? Então, as pessoas de fato mentem. O Gregory House, aquele médico da série, dizia todo mundo mente. Né? O Paul Ekman diz... As pessoas mentem, a cada 10 minutos mentem pelo menos 3 vezes, por exemplo. Né? Como tu tá bem? Hoje, né, vai melhorar. Como é que tu tá? Eu tô bem. Né? Então as pessoas, de fato, mentem. Se elas vão mentir mais ou menos pela videoconferência, não se sabe. Tem um outro estudo que o Malcolm Gladwell fala em um outro livro mais antigo dele. Tem um outro estudo que separou pessoas em várias situações. Deu um teste padrão para elas fazerem em casa, fazerem na igreja, fazerem no colégio, fazerem na universidade. E daí eles perceberam que algumas pessoas roubavam ou trapaceavam naquele exercício que valia dinheiro, aquelas coisas. Alguns trapaceavam na escola, mas não trapaceavam em casa. Alguns trapaceavam em casa, mas não trapaceavam na escola. Então, até a questão do contexto, aonde a pessoa está, também vai fazer diferença em relação a isso. Então, talvez isso até possa ser uma situação. Mas o contexto da videoconferência pode ser melhor ou pode ser pior. Como tu já disseste, já deste o spoiler, né? Parece que... Né, talvez seja pior, porque ele vai estar sendo filmado. Né? Ele vai estar ali, né, em uma situação que, dependendo do valor, dependendo da questão, pode ser sujeito a uma perícia de... Agora nós temos peritos em expressões faciais, né? Tem peritos médicos, psicólogos. Gravado? Nossa. Exatamente. E até ele não vai poder dizer, não foi bem isso que eu disse. Exatamente, momento como está registrado. Exatamente. Então, eu acho que a gente vai ter um instrumento importante. Sim. Uma outra questão que os depoentes podem usar equipamentos eletrônicos. Daí eu até já passo um passo atrás para a solução. Existe um aplicativo para celular, se chama Duolingo, para aprender idiomas, para aprender francês, inglês, alemão. Ele serve para vários idiomas. E de uns tempos para cá, esse aplicativo ele faz também um teste de proficiência. Tu pode fazer através desse aplicativo, né? Paga uma taxa, tu faz um teste de proficiência que equivale não, mas ele serve como TOEFL ou como tem mais de um teste de proficiência para algumas universidades, algumas instituições aceitam esse teste do Duolingo como prova de proficiência em inglês. E como é que funciona esse aplicativo? O teste é feito no celular. Quem está fazendo o teste não pode usar fone, né? Então tem que ser num ambiente silencioso, não pode ter sons externos, né? Eu não sei qual é o nível de som que não pode ter, que também não... tem que ficar olhando o tempo todo para a câmera
e o aplicativo ele vê inclusive o movimento ocular. Então, eventualmente, daqui a pouco a gente pode, né? Ok, a gente não tem regramentos específicos, mas talvez a gente possa ou estabelecer algum protocolo para essa oitiva por videoconferência, ou nós podemos também estabelecer dentro até um regramento legal, ou o juiz também dizer assim, olha, né, o senhor tira os fones, o senhor só olhe para mim, Exato. o senhor não pode consultar nenhum documento, né? E daqui a pouco, se achar que o local pode ter algum problema, você passa a câmera por todos os lados, né? Faça um rastreamento visual da câmera, né? Qualquer situação. Porque nesse caso, a testemunha pode, inclusive, estar no escritório do advogado, né? Pode acontecer que a testemunha não tenha Wi-Fi, não tenha plano de dados, e ela tem aqui no escritório do advogado, mas ok, ela vai ficar naquele momento, ela vai ficar na sala sozinha. Né? E o advogado entra por um outro meio. Um outro problema, né? Assim, é que o reclamante não... Aliás, os depoentes, as testemunhas não têm equipamento. Daí eu disse, eu não conheço ninguém que não tenha acesso ao celular, eu queria saber de alguém. Daí, não, a dona Raimundinha lá não sei da onde, ela não tem celular. Bom, a dona Raimundinha é testemunha em algum processo? Não. Então a dona Raimundinha não é problema por enquanto. Exatamente, né? É exceção, né? A dona Raimundinha vai ser vamos cuidar da dona Raimundinha depois que ela for testemunha em algum processo. Né? E ainda assim acredito que a dona Raimundinha tem um neto, um filho, né? Alguém que de alguma forma auxilie ela nessa situação. Mas a gente não pode se preocupar assim, não, para o mundo, vamos esperar para fazer audiência só quando terminar a Covid, porque a dona Raimundinha pode precisar ser testemunha e nós não temos como vir... Enquanto isso, para tudo, não dá. Então, se há de fato algumas pessoas, e talvez exista, né? Daqui a pouco daqui a pouco a nossa realidade é tão diferente, né? A gente tem um grupo social tão diferente que daqui a pouco a gente descobre que tem uma tribo de pessoas que não usa celular. Acho que não, né? Não é o que se apresenta para mim, mas se essa realidade, né, aparecer, se essa realidade emergir, daí a gente vai cuidar dela. Né? Daqui a pouco, sei lá, um serviço de teleentrega de tablet. Né? Dona Raimundinha precisa prestar depoimento, ela não tem como se deslocar, ela é uma pessoa de idade, então manda um motoboy, que o motoboy está se deslocando, eles vão entregar, manda um motoboy com um tablet do tribunal, e ela, né, talvez alguém se informa se a dona Raimundinha tem alguém para operar esse tablet, e daí, né, você tenta operar isso. Agora não dá para a gente trabalhar em cima da dona Raimundinha. Finalmente, né, uma outra situação é as partes não têm internet. A internet não tem plano de dados, não tem Wi-Fi. Eu tentei até consultar alguns conhecidos que eu tenho de companhias telefônicas para ver se não é possível se estabelecer um canal específico para o judiciário, um convênio com o judiciário, que assim como tem aquela internet grátis, aliás, internet grátis não, ligações grátis para o Facebook, para o Twitter, para o WhatsApp, então daqui a pouco abre um canal, né, abre um campo para se fazer, ou temporário, ou quando for para o judiciário, um canal para isso. Né? Esse tipo de objeção não é o que pode prosperar. E daqui a pouco pode ser até uma linha tipo de emergência, porque os números de emergência, qualquer telefone pega qualquer torre, né? Então, se eu estou num local que só tem sinal da Oi, mas meu telefone é da TIM e eu quero ligar para o 190, vai completar a ligação através do telefone. Talvez essa seja a solução. Daí, agora eu não sei. Mas eu não posso ficar só trabalhando com os problemas. Né? Eu tenho que tentar encaminhar, a gente tem que resolver isso. E
superada essa situação, né? Então, temos, né, fornecemos esse meio, apresentamos esse meio, a partir daí nós temos que, daí sim, se utilizaria um protocolo. Né? Eu talvez tenha o meu protocolo, talvez tu tenha o teu protocolo, ou podemos, nós juízes, conversar mais ou menos para ver o que seria razoável. Né? Então, estabelecer... Eu e tu, por exemplo, estamos usando o fone. Né? Se a gente estivesse aqui prestando depoimentos, poderiam dizer, não, está ouvindo, tá com um ponto eletrônico. Né? Então, talvez impedir o uso de fones, talvez... Porque, às vezes, quando eu faço uma live pelo computador, não necessariamente o que está passando na minha tela é a imagem dos outros, né? Eu posso estar passando agora, por exemplo, eu estou com o computador do lado aqui e estou com um texto, né? Com o meu mapa mental. Então, talvez isso tenha que ser resolvido. Talvez quando se abra o aplicativo da videoconferência não seja permitido, né? Se impeça, o programa impeça que rode qualquer outra coisa na tela. Então, são vários aperfeiçoamentos, né? Temos que ter, com certeza. Exatamente. E é o que eu digo, se o cidadão tem uma condição muito boa para ler teleprompter, eu fiz um curso de rádio um tempo, e o meu professor, uma das disciplinas era só uma passagem, era uma aula só para a gente entender como é que funcionava o teleprompter. E ele diz que ele, como técnico, como ele tem um conhecimento, ele percebia que a Fátima Bernardes, quando o teleprompter cai, né, quando dá um probleminha no teleprompter, ele percebia que ela se atrapalhava. Ao passo que o William Bonner, segundo ele, não tinha esse problema. Se caía o teleprompter, ele continuava falando normalmente. Né? Porque ele é o William Bonner, né? Ele tem um treinamento. Mas imagina, a Fátima Bernardes, que é a Fátima Bernardes, já não tinha essa facilidade. Né? E eu acho muito difícil a pessoa conseguir... Eu já fiz vídeo com teleprompter, é muito bom, mas é muito difícil a gente acompanhar o ritmo, acertar o ritmo, né? Conseguir falar naquele ritmo. A pergunta do juiz vai interromper o raciocínio, como é que ele vai retomar isso? Quer dizer, não? Exatamente. E até usando essa tua colocação, em psicologia, a gente estabelece, para a gente saber qual é o comportamento normal da pessoa, né, a gente tem que estabelecer a linha de base. Né? Então, por exemplo, quando a gente vai estudar o ratinho, eu vou criar um hábito no ratinho. Então, primeiro eu tenho que estudar o ratinho sem o hábito, né? Então eu vou ver o que ele faz. Ele cheira, ele se coça, ele vai para o lado, ele vai para o outro, e tal, né? Para saber como é que é o ratinho normal. Sim. Daí depois eu vou treinar o ratinho para fazer alguma coisa, e daí eu vou dizer, agora o ratinho não, né, ele gira e tal, ele sobe, levanta e tal. E no interrogatório a gente faz isso. Ou poderia a gente aproveitar melhor, porque quando a gente pergunta os dados iniciais para a testemunha, né, assim, como é seu nome? Qual é a sua idade? Qual é a sua profissão? O senhor trabalha há quanto tempo na empresa? Ela está respondendo coisas sobre a vida dela. Né? Então, a forma como ela recupera a memória vai ser uma forma normal, ela não precisa inventar nada. Eu gosto de perguntar também qual é o CEP do endereço da pessoa, porque daí tu exige um esforço cognitivo um pouquinho maior. Às vezes, só te cortando, mas às vezes no meio do interrogatório dos advogados não entendem, pergunta assim, qual ano você tem filhos? Tem? Que ano ele nasceu? Principalmente quando é homem. Qual a data de nascimento? Aí ele para. Quer dizer, você já sabe para onde, né? Exatamente. A lembrança, quando é a lembrança e quando é a invenção, né? Exatamente. Não, e às vezes a testemunha chega e diz precisamente várias datas completamente relevantes que deveriam ser para ele, né, do contrato do outro. Não, porque ele começou a trabalhar no dia 23 de maio de 2019 e ele teve férias e tal. Eu disse, o senhor é bom com... Eu uso um pouquinho de ironia. Assim, o senhor é bom com data? Eu sou. Quantos filhos o senhor tem? Eu tenho 3. Qual é a data de nascimento do meio? Geralmente eles não sabem. Né? Eu disse, isso aqui não me disseram que o senhor ia me perguntar. Mas daí eu te pergunto, Patrícia, o que isso corresponde? O que acontece a partir daí? Acontece muito pouco, né?
A pessoa não tem nenhuma penalidade, daqui a pouco, dependendo da forma como a gente registra na ata, tu percebeu que ele mentiu, mas às vezes a gente não consegue transmitir isso pro colega de segundo grau, em um eventual recurso. Por isso que a gravação é fantástica nesse particular. Então, porque, às vezes... a sentença nós colocamos isso, né? Titubeou, então, exatamente, a valoração sim. da prova, mas daí é nossa percepção. Gravado, exatamente. O segundo grau também vai ter essa percepção. É uma questão o quê? Subjetiva. Eu achei que ele, né, que ele olhou para o lado, eu achei que ele, né, que ele coçou o nariz, né? Então, e os colegas desembargadores, muitas vezes, eles acham que a gente está vendo coisas, assim, não, mas isso não acontece, isso não tem. E daí, daqui a pouco, uma coisa que para ti resolveu o processo, assim, pô, foi aquilo ali que solucionou o processo, o colega do segundo grau não consegue ter essa percepção, né? E não é nem culpa dele, às vezes a culpa nossa, eu não vou dizer porque não é tua, mas essa culpa é minha, que não consegui registrar essa situação de uma forma que eu desse essa mesma segurança que eu tive para julgar para o meu colega do tribunal. Agora, se a gente tivesse esse protocolo, né, assim, olha, tu tem que olhar fixo, tu não pode olhar para os lados, tu não pode usar fone, tu não pode... mantenha a visão, não pode ter ninguém próximo, não pode ter um som próximo, o que vai acontecer? Eu vou dizer, olha, né, a testemunha, quando foi perguntada isso, olhou para o lado direito, olhou para o lado esquerdo, né, se coçou e tal, e isso é uma questão, e passa a ser uma questão objetiva, né? Para mim, e essa olhada que ele deu para a direita, para mim significa que ele leu um documento, né? O colega desembargador, né, a turma de segundo grau, quando examinar isso, ela vai dizer, cara, ele olhou. Mas eu entendo que isso não significa. Ok, né, mas pelo menos essa percepção que eu tive, ela vai ser de fato revista. Eu sou um pouco contrário, por incrível que pareça, apesar de ser muito favorável ao uso das mídias eletrônicas, eu sou um pouco contrário a gente não ter ata. Eu acho que sempre quando a gente fala de processo eletrônico, não, mas de gravação de audiências, videoconferência, a gente não me lembro da gente ter falado, não sei nessas de carta precatória, mas sempre que se fala isso, o pessoal fica muito feliz com a falta de gravação, a falta do registro da ata. Eu acho, na minha percepção, acho que a ata tem que ser registrada. Eu acho que esse consignar o que a testemunha está dizendo em ata, eu acho que é importante. O secretário de audiência pode não estar gostando se tem alguém olhando, mas eu acho que isso continua sendo importante porque, né, se nada acontecer de relevante, o colega do segundo grau não vai precisar rever aquela audiência, né? Porque imagina, às vezes tem audiência que dura 1, 2 horas, imagina o assistente do desembargador tem que olhar por 2 horas aquela audiência, o desembargador tem que olhar os 3 componentes da turma, tem que olhar, né? Então eu acredito que a ata deve ser, como está na lei, tem que ser um resumo, né? Então o juiz vai dar um resumo do que ele aprendeu ali, né? Mas claro, se houver alguma necessidade, as partes vão fazer uma referência aos tantos minutos e tantos segundos, houve essa situação. Eu acho que teria que ser assim. Pois é. Então essa forma de colocar, eu acredito que a gente possa até essa forma de traçar a linha de base, ela pode ser feita até por uma convenção, né? Se criar um protocolo em relação a isso. Se houver uma regra, né, regimental, correcional ou lei, talvez seja até melhor, né? Mas para mim parece que isso vai ajudar bastante, né? Isso a gente está falando mais da testemunha. Eu acho que talvez seja um pouquinho mais complicado quando a gente for falar dos depoimentos pessoais, né? Porque o depoimento pessoal, a parte ela tem o direito a ser assistida pelo advogado,
né? Então, e geralmente em depoimento pessoal, às vezes acontece aquela intervenção do advogado, não, essa pergunta não pode ser feita e tal. Então, aí eu acho que talvez tenha alguma situação que pode complicar, porque às vezes, mas há situações em que a parte, às vezes, tem até uma postura muito mais pura em relação ao processo, né? Não, mas vou dizer, não, mas não teve assédio, não teve nada. Daí, às vezes, o advogado entende que aquela situação que ele está descrevendo, né, tem uma gravidade maior para a parte, né? Não estou dizendo que o advogado está aumentando, né? Mas às vezes o advogado pode dizer assim, não, isso aqui que tu achou que não foi nada, isso aqui que tu achou que foi uma coisa banal, que fazia parte do contrato, isso aqui tem um colorido para o direito, né, muito mais grave, isso aqui vai te dar direito, né, vai gerar um direito a tu receber uma indenização grande. E a parte, às vezes, pode não ter essa percepção, né? Tipo, sei lá, horas extras. Doutor, mas eu gostava de trabalhar na empresa, eu trabalhava essas 6 horas a mais, porque era um prazer para mim. Bom, tá, mas isso aqui te dá direito a receber, querendo ou não, né? Então, são essas situações que acontecem. Eu não sei, eu acho que a gente poderia começar, eu estou vendo aqui perguntas correndo, girando numa velocidade muitas, né? impressionante. O que acontece? Dentro dessa questão toda, né, eu acho que muito foco foi a questão do acesso, né? Da testemunha ter acesso, como você já mencionou, à tecnologia, ao celular, que é algo difícil, etc, etc. Né? É uma questão que tem, assim, nós recebemos muitas perguntas nesse sentido, que isso poderia ser uma restrição, acesso à justiça, etc. Eu tenho a seguinte ponderação. Acho que sim, isso pode acontecer, só que nós estamos vivendo um momento único, né? Nós vamos ficar estagnados, totalmente parados, ou nós vamos, dentro dessa possibilidade que nos foi dada, já que é faculdade aderir ou não a essas audiências, né, por parte dos atos, todos os atos, CNJ, STJT, colocar isso de uma forma muito clara. As partes, os advogados, vão aderir ou não a essa possibilidade. Não é algo obrigatório. Assim, eu vou mencionar. Não tem condições, não tem acesso, não tem internet. O CNJ é claro nesse sentido. O artigo do ato da Corregedoria Geral é ipsilíteres do CNJ. A parte vai aderir e vai dizer por que não pode, o advogado, por que não pode haver a videoconferência. Se, por exemplo, nós sabemos que aquele escritório, né, tem todo um aparato, já fez 300 audiências na outra vara, chega na sua e diz que não pode porque não tem internet, entra na questão do juiz dizer, não, então vamos fazer sim. Mas, nas outras situações, já que é uma adesão, penso eu, nós vamos agora criar situações para que os que possam fazer, façam. Porque senão, o que vai acontecer para nós em termos da minha vara, minha gestão de vara? Se eu nada fizer, as audiências vão ficar represadas e vão acontecer quando? As que estariam fazendo, poderiam ser feitas agora, daqui a 2 anos? No mínimo. Então, e volto a dizer, assim, tem vários alunos e colegas aqui, advogados aqui do Rio, tem muita gente muito advogado que está com restrição por essa questão, mas tem que pensar no impacto disso depois. A gente não sabe quando isso vai parar. Se existe essa ferramenta, quando for possível, às partes e às testemunhas e ao juiz propiciar essa audiência, que seja feita. Porque senão, quando nós retomarmos a normalidade, que eu não sei nem se vai ser realmente uma normalidade como antes, eu acredito que não, nós vamos ter tudo represado. Isso vai impactar sobremodo as audiências. E nós precisamos de audiências. O setor trabalhista é movimentado em audiência trabalhista. Não tem como não ter audiência, né? Então, essa é a minha visão. Se E tem uma coisa mais, e tem uma coisa mais também, né? Hoje em dia, talvez antigamente não fosse assim, mas as partes, elas querem resolver os seus problemas. E o advogado tem que procurar resolver o problema, né? Então, um advogado que demora para solucionar o problema da parte, às vezes a parte acaba se incomodando com ele. Né? E essa questão da videoconferência, quando possível, ela vai dar um impulso para os processos que
daqui a pouco, mas doutor, por que o meu processo não está dando? Ah, não, é que eu não quero fazer videoconferência. Né? Então, eu acho que no que for possível, inclusive, às vezes a gente tem um preconceito em relação a empresas, né? Ah, não, a empresa não quer que ande. Eu tenho falado com advogados de empresas e dizem assim, não, eu quero que resolva. Eu estou aqui pagando 1% ao mês, o meu cliente está pagando 1% ao mês, ele não consegue ganhar isso no mercado, ele quer resolver esse processo aí. Se tiver que pagar, ele paga, se tiver que, né, mas ele acha que ele quer resolver, ele quer liquidar o passivo trabalhista, que eles dizem, né, não tem interesse, o processo custa muito caro, assim como custa para nós, para o judiciário, custa caro também para a empresa e até para o advogado. Às vezes um processo... Então a questão é essa, o advogado moderno tem que aprender a fazer tem que aprender a usar esse outro instrumento. O receio do novo por si só, sem nem testar, né? Porque eu vejo isso, é realmente muito simples, como eu disse no início, a ferramenta é muito simples, é como nós estamos fazendo agora. Ah, tem dificuldades, haverá e serão pontuais, com certeza. Mas Sim. Não fazer nada e ficarmos parados até essa Covid sair, essa pandemia acabar. Tu me permite responder alguns comentários aqui? Claro, por favor. Inclusive, não sei se está aparecendo para você, a Luciane Rodrigues, uma querida advogada aqui do Rio, está dizendo que não podemos mostrar que o judiciário está trabalhando em cima de advogados e partes sem condições. Não, é uma faculdade para quem pode, Lu. Assim, nós estamos querendo adiantar o que é possível, não é isso, Jorge? A Isabela, aqui um pouco acima, ela diz, não, eu tenho recebido intimação por e-mail com 24 horas ou 48 horas de antecedência. Daí tá errado. Daí, quer dizer, o pessoal está fazendo o que é possível, às vezes a gente erra, a secretaria erra, né? Ou às vezes a gente erra, mas dá certo, e daí ok, né? Daqui a pouco, se tu recebeste uma intimação com 24 horas de antecedência, tu conseguiu entrar em contato com o teu cliente, ele está pronto para fazer essa audiência, excelente. Né? Às vezes acontece esse tipo de situação. Né? Mas, claro, não é para acontecer. Quanto menos acontecer, melhor. A doutora Paula, que é daqui do Rio Grande do Sul, Paula Beckenkamp, ela disse, não, temos que começar a adere quem tem partes e testemunhas que pode acessar. Perfeito. Né? Às vezes a gente tem processos muito simples, às vezes tem processo assim, não, eu só tenho que perguntar para o reclamante se ele registrava a jornada, sei lá, né? Então, vamos andar com esses processos. Tem processos mais complicados? Ok. Então, esses processos complicados a gente separa e daí a gente vê o que a gente pode fazer quando for possível. Ó, aqui o professor Diego Antunes diz que aderiu e vai fazer no TRT 11 de Manaus, que lá está meio grave a situação da Covid, né? Faz muito bem de não querer ir para Manaus, não querer se movimentar em Manaus. A Isabela também fala novamente do prazo. Aqui essa é interessante, Patrícia. Ana Cláudia Guterres. Na minha opinião, a única vantagem dessas audiências é que serão gravados os excessos de alguns magistrados. Eu já ouvi de alguns colegas essa questão de não querer, de achar que a gravação pode ser. Mas, de fato, né, eu não vejo problema nenhum. Assim como pode evidenciar um excesso, também às vezes pode evidenciar que não houve excesso. Né? Eu já respondi reclamação na corredoria de que eu teria me excedido em audiência e eu não percebi nada. Né? Às vezes a pessoa pode... Né, uma expressão pode ser mal interpretada, então eu também preferia ter uma gravação naquele momento para poder usar de prova. Né? Então, e talvez melhore um pouco o comportamento entre as pessoas. Acredito que não. Né? Tenho esperança que sim, mas acredito que não. Né? É só a gente ver o que acontece no Big Brother. Né? Pessoal nas primeiras, sei lá, 24 horas, o pessoal, né, se comporta, minha mãe tá me vendo e tal, e depois elas acabam revelando quem são. Né? Não é até Big Brother a gente usa de referência, mas é o que acontece, né? A pessoa tá ao vivo, né? tá sendo gravado, mas daqui a pouco ela não consegue segurar essa situação.
Vamos ver aqui se tem mais. Uma ideia... Essa gravação já acontece em outros TRT, já tem bastante tempo, é verdade, não é uma novidade, não. Essa aqui tá bacana. Uma ideia é instruir por tema e delimitar a prova, fica mais fácil rever o vídeo. Ah, tá, isso aí é em relação a, no caso, no lugar de registrar. Mas essa delimitação da prova também talvez seja algo que a gente não aprendeu a fazer, né? Eu vejo, às vezes, eu tento iniciar o dia assim, não, então vamos delimitar a prova, daí o advogado disse, eu quero provar tudo. Eu disse, não, mas será que precisa provar tudo, né? Eu acho que isso, talvez a gente consiga objetivar um pouco mais também as audiências, né? Os fatos realmente controvertidos, que tem relevância. Exatamente, né? Aquela questão de ouvir uma testemunha só em relação ao fato, né? Isso prova, né? Eu sempre digo, pô, tu vai ouvir duas testemunhas, a segunda testemunha, ou ela vai dizer uma coisa diferente, né? E daí eu vou ficar em dúvida em relação a qualquer coisa, ou ela vai dizer uma coisa melhor, daí eu vou ir pela pior, porque também não tem. Ou se ela disser uma coisa melhor, daí eu digo assim, não. Ou se ela disser uma coisa pior, se ela disser, não eram 6 horas essas, eram 2, eu vou ir por ela, né? Me parece mais sincero. Jorge, a gente está quase acabando, só deixa eu responder a Valéria aqui, minha querida Valéria, que também faz lives comigo. Uma pergunta dela que a cariação das testemunhas, como ocorre? Essa é uma pergunta que tem sido recorrente, a cariação, né? Eu testei a plataforma, existe, claro, partindo da boa-fé, sempre em todos os sentidos, né? Boa-fé de todos. Né? Na fé sempre vai ter o que você disse, sempre a forma de burlar, né? Aquela frase em espanhol que você disse que eu esqueci. Da lei, echa la lei, echa la trampa. Pois é, sempre haverá. Mas partindo da premissa que todos estamos agindo de boa-fé, a plataforma ela possibilita da outra testemunha ficar na sala, você bloqueia a testemunha, ela não tem como, de forma alguma, ver o que a outra está dizendo, quer dizer, ela fica na sala de espera virtual e não na sala de audiência, exatamente como acontece no presencial, né? Agora, se foi instruído ou não, se o advogado passou o WhatsApp, isso já acontece no presencial. Não é por ser videoconferência que isso não vai acontecer, né? Quantas vezes atualmente eu tenho vivenciado isso várias vezes, no presencial, o advogado chega e fala, doutor, olha só, o advogado acabou de mandar o WhatsApp para a testemunha, não sei o que, de fora. Quer dizer, não é o fato de ser por videoconferência, mas existe e haverá sempre, né? Então, a questão da cariação, Valéria, é possível, da mesma forma que você bloqueia o acesso da testemunha para não assistir o depoimento da outra, ela fica na sala de espera virtual, você também pode colocar uma com a outra, como eu estou com o Jorge. Então, assim, o juiz vai colocar as duas testemunhas e, claro, não vai ser um olho no olho, frente a frente, mas vai ser olho no olho no sentido que você reafirma, a testemunha acabou de dizer o diferente do que você diz, da mesma forma. É exatamente a questão da contradita, Rodrigo. É possível totalmente você fazer a contradita, só não vai ser um olho no outro, não vai sentar a testemunha na frente da testemunha. Mas Patrícia, eu tenho uma proposta. Eu não sei se tu tens algum compromisso, mas eu tenho visto que às vezes o pessoal refaz a live depois que cai. Eu acho que a gente podia refazer, porque a gente tem 50 e poucas pessoas assistindo. De repente, o pessoal pode ter interesse da gente responder as demais perguntas. Certo. Eu vou te pedir a gentileza de você me chamar, então, no seu? Pode ser. Porque eu não sei, não sei se eu consigo fazer isso. Tá, não, consegue sim, mas eu te chamo assim. Pessoal, então, só já fiquem atentos quando cair essa ligação aqui, a gente vai refazer para a gente responder as perguntas. Tu tem pergunta aquelas do aviãozinho ali ou não? Da aviãozinho eu não estou acompanhando, não. Da aviãozinho tem antigas que os alunos passaram, deixa eu ver se tem alguma coisa que ficou pendente. Tem uma da Silvana, que também é a nossa parceira no canal. Tem da Viviane também, né, que tu falaste. Da Viviane era essa questão mesmo, você acabou falando, eu também, né? Mas essa foi a questão muito técnica dela, né? A dúvida da Silvana, da Marketplace, é um canal do YouTube que faz videoconferências, se no dia da audiência, especificamente, essa plataforma emergencial de videoconferência estiver agora em atualização ou tiver um pane em relação a essa plataforma do CNJ, né? É possível usar outra? É possível usar outra, né? Isso tem regramento específico, não tem problema algum.
né? Sugere-se que a ferramenta seja a Cisco Webex, né, como plataforma, a ferramenta através da Cisco Webex, está na resolução 314, mas é possível, sim, a utilização de outras ferramentas. Né? Seja bem-vindo agora à minha casa. Bom, pessoal, eu já vou aproveitando, então vou fazer uma nova introdução aqui, aproveitando aos meus amigos, meus seguidores, que sigam a professora Patrícia para ter essa visão, mais uma visão sobre o mundo do direito. Ela dá cursos sobre audiência, cursos, então sigam também a professora Patrícia no Instagram. E tem outras redes sociais também, Patrícia? Twitter, blog, Facebook e YouTube. YouTube, que agora, inclusive, essa fase do YouTube, eu vou colocar muitos vídeos que são da plataforma de forma gratuita para agilizar isso, para possibilitar, para a gente ter mais acesso. Então, é legal. Quanto mais conteúdo, o pessoal sim. mais conhece a gente, né? Sim, daí tem certeza. oportunidade É um prazer enorme, com certeza. Agora, em termos de perguntas que eu notei que foram prévias, acho que a gente sanou praticamente tudo. Agora, novas perguntas aí, se você tiver acompanhado, porque... Certo. Não, o pessoal está entrando ainda. Ó, já temos 36 de novo. O pessoal tá querendo saber essa matéria, porque a segunda live sempre, a segunda parte sempre reduz um pouco o pessoal. Por exemplo, o oficial Working Freelancer, que eu mencionei, mas esse canal. Eu vou te entrevistar, então, aproveitar. Tu tá usando essa plataforma de emergência do CNJ. Eu não cheguei a usar essa mas ferramenta. só em treinamento. Tá? Eu só usei em treinamento, nada ainda com as testemunhas. Tá? Primeiro que eu estou seguindo a própria recomendação lá, né? Que seria a partir de 25 de maio mesmo, né? A de instrução e as urnas em 18 de maio. Então, já não seria a situação. Mas eu queria frisar algo que eu mencionei antes, que essa questão de muitos advogados estarem pedindo essas audiências, por incrível que pareça. Não, claro, as de instrução, nós estamos cuidando, voltando a lembrar, aqui é prova oral, né? A questão da prova oral e as audiências de videoconferência, não as audiências como um todo. E tenho assistido todos os dias audiências de colegas, né? Para verificar como cada um conduz, etc. E esse bicho de sete cabeças que eu percebo que todos têm, juízes, servidores e advogados, de que, nossa, vai ser muito difícil, acaba que não é. Eu sempre vejo os advogados daqui da TRT da primeira região, depois elogiando e agradecendo essa possibilidade, quer dizer, tem que tentar. Não pode simplesmente dizer, não gostei, nem viu, nem testou. É simples, é muito fácil. E os advogados estão pedindo. Então, não, assim, aquela coisa, coleguinha, cuidado com o que o amiguinho está dizendo que não vamos fazer videoconferência porque o pessoal está pedindo, os advogados estão pedindo. Né? Principalmente por isso, porque se nós represarmos todas as audiências para quando a normalidade retornar, não sabemos quando, como vai ficar isso em termos de gestão de vara? Quando realmente serão as próximas audiências? Como eu disse, em termos de TRT primeira região, nossa, daqui a 2 anos no mínimo. Quer dizer, não tem como. Se é factível, se é possível, o advogado tem possibilidade, a testemunha tem possibilidade, vamos fazer. Se não é possível, claro, não é a forceps. O advogado vai aderir ou não, mas enquanto isso, vamos fazer o que é possível. Mas o advogado tem que cuidar que alguns vão estar aderindo e os processos desses vão andar. Mas é isso que eu estou colocando, né? Porque parece aquela grita, não. Então, enquanto isso, os outros estão fazendo, né? Patrícia, eu vi uma pergunta aqui, perguntando, também é uma curiosidade minha, sala de espera virtual. Ele fica como se estivesse prestando depoimento, ele fica numa sala... Sim, vamos dizer, naquele protocolo que eu sugeri ali, ele ficaria numa sala fechada, sem acesso... Isso, exato. Você tem primeiro a funcionalidade da ferramenta, que é mover para o lobby. Né? Então, você pode mover para o lobby, por exemplo, naquele momento, então vamos ouvir essa testemunha. Então, ela sai, etc. Você tem a questão também a ferramenta bloquear reunião. Né? Você, além de movê-la para o lobby, ela não tem acesso à reunião, ao que está acontecendo. Né? Sim. E por conta da cariação, é o oposto. Você traz todos presentes em frente ao magistrado. Né? Então, existe... tem muito
ferramental, né? Agora, claro, é novo para todo mundo, né? Nós vamos ter treinamento oficial, nós juízes, vou dizer, eu fiz porque eu sou curiosa, fiz desde a época, assim que saiu a portaria 61 da plataforma emergencial, como havia advogados pedindo, né? Mas não tem uma forma de fazer videoconferência para conciliar, etc, etc. Eu já comecei a fazer os treinamentos que havia pelo CNJ. Né? Antes Deixa eu aproveitar, mesmo... aqui que nós temos uma pergunta da Ju Albano, e a Ju Albano, ela trabalha na Oi, ela é executiva da Oi, e foi para ela que eu perguntei se a gente conseguiria essa rede direta. A Ju está perguntando se vai ter problema da falta do olho no olho. Eu acho que ela não pegou aquela parte que tu falaste, né? E, na verdade, Ju, a gente está... A ideia é que no videoconferência, isso é a ideia da Patrícia, daí eu já tô reproduzindo para ver se eu entendi bem, é que a gente tá olho no olho, né? Então a situação é muito semelhante, e além de nós estarmos olho no olho, também estamos gravando essa situação. Então alguma incongruência do depoente, da testemunha, pode cair nessa situação. Uma pergunta que passou aqui, que eu anotei a pergunta, desculpa, eu não anotei quem fez, é a questão de cair a conexão. Isso, eu vou dizer que isso, de fato, é preocupante. Né? Assim, então, principalmente na questão ali da sala de espera virtual e tal, né? Cai a conexão, daí a gente pode ter algum problema. Cai conexão, cai. De fato, né, atualmente a gente tem percebido em reuniões, pelo Zoom, pelo próprio Instagram, né, pode dar problema. Né? Daí o que a gente faz? A gente faz como a gente sempre fez, a gente improvisa. Né? Alguma coisa a gente tem que fazer. Né? Na própria questão, se houve contato da testemunha, talvez uma das perguntas tenha, o senhor conversou com as partes durante esse intervalo? A pessoa vai dizer, e isso também a gente vai perceber se tem veracidade, se é factível, né? Então né, são situações que vão ocorrer, sempre ocorrem, né? Eu me lembro que no presencial também, né? Exatamente, cai a internet, não tem uma colega minha foi dar um curso para os juízes novos, e daí ela ficou ela deu o curso e ficou para observar um colega novo, né? Uma das primeiras audiências dele. Daí aconteceu aquela coisa que a gente odeia, que é a primeira testemunha foi contraditada, daí chamaram uma segunda testemunha para provar a contradita, essa segunda testemunha foi contraditada, e daí chamaram a terceira testemunha para provar a contradita, e essa testemunha foi contraditada, daí chamaram lá a primeira testemunha para provar a contradita. Quem é que já teve isso? Nós com 20, eu com 22, tu com menos tempo, já teve essa situação? Não. Né? O cara teve que dar uma solução para isso no seu primeiro dia de trabalho. Né? Vão acontecer situações diferentes, né? Às vezes até um atraso, um problema na conexão, faltou luz, um blackout. Mas isso também acontece pessoalmente, né? Sim. Não, eu já tive que interromper a audiência porque não tinha luz no prédio. Né? É a mesma coisa. Um alagamento na minha vaga. Começou a alagar a vaga. Nossa! Porque era o lado do banheiro, que foi uma loucura, quer dizer, parou tudo. Quer dizer, essas questões são questões excepcionais que nós vamos cuidar. Agora, ficarmos estagnados, eu acho que não é possível. Uma pergunta que perdi de quem foi. É a questão da publicidade. Sim, as audiências são totalmente públicas, qualquer um pode ter acesso, é só receber o link, não tem problema nenhum. Pelo contrário, a última audiência que eu assisti, tinham 200 e poucas pessoas assistindo de fora, naquela curiosidade, né, de ver o que estava acontecendo. Né? Advogados, servidores, juízes, etc. Quer dizer, recebendo o link, é totalmente pública, né? Não tem problema nenhum. Uma outra pergunta foi do João Carlos Perito, um aluno querido, que ele pergunta se seria possível utilizar essa plataforma para o perito, né? Ouvir enfim, fazer a perícia na contábil, principalmente na perícia tete-a-tete, engenharia, para ouvir, né, aquele longa-manos nosso,
por videoconferência. Eu acho totalmente possível, né, essa inquirição que se faz, né, pelo perito nessa situação de perguntar como é que aconteceu, quando aconteceu, que ele reproduz na ata, ficaria até gravado. Acho que para o juiz seria muito salutar, inclusive, né, porque teria essa impressão, né, registrada, né, e não só como o perito colocou Exatamente. laudo, né? Quer dizer, tem muitos prós, né? A Carol, a advogada aqui, a Carol Vaz, ela está perguntando quando a testemunha vai comparecer independente de intimação e daí ela não comparece, se vai por precatória. Assim, olha, né, se a gente está tratando de audiência por videoconferência, desaparece a precatória. Né? Se estiver no Japão, ele vai prestar depoimento por videoconferência. Né? Não vai ter... Pelo menos nesse momento não vai ter a questão de precatória, né? Não tem quem vá cumprir uma precatória fora, né? O que a gente tem, esse termo de cooperação, sim, é uma precatória que é cumprida para oitiva. Então ele vai numa sala e ouve, mas ainda assim ele é ouvido por videoconferência pelo juiz. Mas nesse momento, nessa situação de emergência, né, a testemunha tem que comparecer. Mas de fato, é interessante. E se a testemunha não aparecer? Se a testemunha não se conectar na hora designada? Né? Como é que a gente vai fazer? Essa dúvida surgiu agora. Tá? Mas como eu estou aqui, eu vou perguntar para ti. Como é que vai conduzir a testemunha que não se conectou? O que tu acha disso? Não, eu estou partindo da premissa da questão da adesão, né? A partir do momento que é designado na audiência e que há adesão por parte dos advogados, dizendo que há condições, é adesão total, né? Ele se compromete a trazer aquela testemunha e viabilizar aquela testemunha. Ou seja, ele mesmo diz que ele tem um aparato tecnológico que vai propiciar essa oitiva, né? Por isso a questão da adesão não foi uma pergunta que também tem sido corriqueira aqui. Não é a fórceps, não é obrigatório, somente agora nessa fase, não tem como ser, né? Mas a partir do momento que o juiz designa e o advogado diz, então, nós concordamos com essa audiência, vamos criar mecanismos, né? Se a testemunha não foi, a mesma questão da presencial que não foi também. Como é que cada juiz vai lidar? Vai adiar, vai perder a perda da prova, aí já entra na questão normal, né? De cada código de processo de trabalho, né? Vai ser da mesma forma. Isso daí não é por ser, penso eu, né? Telepresencial que isso modifica, não. Né? Porque há uma adesão, não é uma obrigatoriedade nessa audiência de videoconferência, né? Então, enfim. O desembargador Pepe Chaves está ali nos assistindo. Nossa, já vou mandar um abraço para a doutora Gabriela Vieteli e a doutora Paula, que estão nos assistindo também. A doutora Viviane, não sei se ainda está, mas estava nos assistindo. Eu vou voltar aqui um pouquinho para as perguntas aqui. Você mexe melhor nessa parte, eu fico com medo de mexer nos comentários. O bacana disso é que eu estou vendo, eu estou acompanhando. E às vezes eu tenho dificuldade, eu não enxergo, por isso que eu aproximo. Mas eu estou vendo que o pessoal está resolvendo aqui, estão conversando entre eles, então, algumas coisas eles estão resolvendo aqui. Alguma coisa já estão resolvendo. Com certeza. Aqui, ó. Sempre que houver comunicação entre as testemunhas, ensaio e orientação prévia no escritório do procurador, sempre houve, né? Não confio na fidelidade do sistema para as instruções. Essa questão de ensaio é interessante. Tem essas histórias, escritório tal faz isso, escritório tal faz aquilo, mas isso nunca aparece, né? Então a gente não posso afirmar que isso acontece, porque isso nunca apareceu em um processo como essa situação acontece, nunca houve uma operação para revelar isso, apesar do pessoal contar como verdadeiro, né? É difícil a gente conseguir pegar uma situação dessas. Doutor Jorge, como fica... Uma para ti aqui, ó. Doutora Patrícia, a senhora entende que o procedimento de audiência telepresencial deve ser imposto às partes e advogados ou deve ser realizado apenas pelos que assim desejarem? Exatamente o que eu coloquei. Não, de forma alguma. Não é a posse, é uma adesão, né?
Por que uma adesão? É uma adesão Mas nesse momento também, né, Patrícia? Sim, eu acho que, sim, depois talvez, eu acho que que nesse vai dar, momento né? a gente vai vendo, daqui a pouco é uma baita de uma ideia, e a gente aprova, daqui a pouco é uma baita de uma roubada, e no momento que houver uma intenção do legislador de fazer isso, a gente já diz, olha, né, não aconselho que isso aqui não é bom. Olha só, mas temos não perguntas. É obrigatório. As pessoas acham que Vou botar as perguntas e respostas aqui, que daí aparece diferente a gente nos stories, daí o pessoal atrai mais visitas. Como funciona na hipótese de o juiz atrasar o início da pauta por mais de 30 minutos? Pois é, sabe que eu estou bastante preocupado com isso. Eu estou fazendo as pautas de conciliação e daí eu, de fato, não sei, porque às vezes acontece da gente atrasar, não de atrasar para começar. Eu acho que para começar, eu acho que daí eu acho mais complicado, mas atrasar a pauta uma em relação à outra. O que eu estou fazendo nesse momento, talvez eu possa mudar, é criando uma única sala. Né? Então eu mando a mensagem dizendo que é aquele endereço do Meet, né? Então aquela é a audiência. Até porque daí, como acontece fisicamente, as pessoas vão entrando na sala de audiência, né? E vão olhando o que está acontecendo, né? Então, eu estou colocando isso. Então, em princípio, nessa forma, a pessoa vai saber que não terminou a audiência anterior ainda. Né? Mas, agora, se acontecer... É uma pauta única, né? Que a gente tem discutido isso. Se desmembra, são vários links, ou uma pauta única que vai entrando numa outra. Não é isso que você está falando? Sim, isso aí. Agora, se o juiz tem um costume de atrasar, eu pelo menos a primeira audiência eu faço no horário, e eu não gosto de marcar com um horário irreal. Então, geralmente eu inicio na hora correta. Agora, se o juiz tem esse costume, ele não vai mais poder atribuir a culpa ao trânsito ou outras coisas. Né? Então, daí a gente... situações, porque que é uma discussão também essa questão, né, dos filhos, cachorro e comida e etc. Todos vamos ter esse problema, não tem como. Tive que levar o cachorro para fazer, o nenê fez xixi. Vamos ter que nos reinventar, não tem como. Essa é a questão. Agora, ficar estagnados, quando é possível, né, dentro dessa adesão, essa possibilidade para os que podem fazer, é importante, porque senão vai ter um represamento muito grande, né? Que vai impactar muito nas audiências depois, quando nós retomarmos. Né? E não sabemos nem quando vamos retomar. Sim. Eu tô vendo aqui, temos duas outras perguntas, né? Como garantir que a testemunha não ouvirá o depoimento da parte? E a outra pois é, daí o que eu vou fazer? Eu acho que tu também deixa a live gravada, né? Pois é, a última eu não sei se eu consegui gravar, porque essa questão de... Eu mandei direto pro GTV. Se tu não te importar, eu gravo, né? Sim. Eu acesso, gravo e deixo para o pessoal assistir de novo. Não, essas perguntas já foram respondidas, né? Sim, em relação à contradita, em relação à oitiva da outra testemunha. Então, acho que não tem porquê. Só vou botar aqui para a gente apagar, né? Não tem porquê a gente repetir, né? Mas assistam. E eu e a doutora Patrícia, com certeza, a gente está disponível também para responder outras perguntas. Eu vou botar depois um adesivo para responder perguntas. Amanhã ou depois eu posso fazer uma live de respondendo perguntas. Só esclarecendo, né? Eu não sei a verdade, na verdade, eu vou falar, né, o que é o meu pensamento, o que eu acredito que seja possível fazer nesse momento, e conto também com as contribuições de vocês. Algumas dores, alguns problemas, às vezes nós juízes não temos acesso a essa situação. A gente conversa, né? A Patrícia também, a gente tem uma relação muito boa com advogados. Às vezes os advogados me vêm e dizem, Jorge, assim, eu digo, cara, tu sabe que... Eu não sei se tu chegaste a advogar, eu não advoguei, eu era servidor. Então, né, infelizmente, tem essa falha no meu currículo. Eu acho que quem advoga talvez tenha essa empatia maior, né? Mas a empatia eu tento ter, mas às vezes, de fato, algumas realidades, assim como advogados desconhecem muitas realidades nossas, né? Então,
eu acho que a gente pode fazer essa troca. E um momento de troca, né? Estamos vivendo um momento único, né? Então, realmente, esse feedback, né, tem colegas presentes, advogados presentes, é fundamental, porque nós estamos construindo esse novo. Né? Ninguém esperava por isso, né, dessa forma. Então, essa construção tem que ser de uma forma salutar e conjunta. Né? É bem interessante que todos esses atos que eu mencionei, eles trazem a questão do princípio colaborativo, né? Que é uma coisa esquecida lá como norma fundamental do Código de Processo Civil, que é norma fundamental de processo, que é essa questão da colaboração, mais do que nunca, os advogados com o juiz, né? Numa relação menos piramidal e mais linear, tem que colaborar, tem que construir isso juntos, né? O que é possível, o que não é, cada caso concreto vai ter que ser avaliado, valorado, né? Para que possa pelo menos algo acontecer. Se ficarmos estagnados, nossa... Eu acho que aquela ideia antiga que a gente tinha do processo, de segurar o processo por mais tempo, né? Eu vou ir até o STF, eu acho que a gente tem que mudar um pouco isso e a gente tem que nos considerar, nós, juízes e advogados, como solucionadores de problemas. Sim. Né? Porque aquele litígio, aquela coisa, aquilo veio como um problema e as partes, elas querem solucionar. Né? Quem gosta... A visão de mundo vai ser outra também a partir de agora. Né? Até porque gostar de ter processo na justiça é até uma doença, né? É o delírio de litigância, né? Tem gente que tem isso, né? Mas pouca gente tem, né? A pessoa quer... tem um problema, puxa, que chato, vou ter que ir no judiciário, né? Mas se vai, vamos dar uma solução, vamos trabalhar para resolver. A doutora Gabriela tem uma pergunta aqui. Nos processos em que não haverá produção de prova oral, se nós entendemos que é possível a dispensa das partes na audiência por vídeo. Eu acho que sim, Gabriela, mas só nessa situação de emergência, eu acho, o que eu penso em fazer? Dispensar a audiência inicial, contestação em secretaria, em contestação no PJE, perguntar, né, despacho se as partes têm prova a produzir. Eu tenho feito assim. Eventualmente eu posso nem fazer essa audiência de prosseguimento. Mas eu vou dizer, eu acho interessante que ocorra. Eu gosto de audiência e eu acho importante que ocorra. E eu acredito que se houver uma audiência para alguma coisa, comunica a parte. Eu acho que as partes gostam de ver. Eu me lembro que às vezes tem parte que vai e quer gravar, porque quer lembrar o que aconteceu e tal. Para mim não tem problema nenhum. Né? Eu acho que é importante, às vezes, a pessoa saber que está acontecendo aquela audiência. Quando eu estava no Sejusc, tinha gente que não gostava de trazer o advogado, o cliente, né? Porque talvez o cliente fosse sucumbir a uma negociação. Mas eu digo, olha só, nós estamos aqui no Sejusc, nós estamos reunidos para tratar do problema do seu cliente. Né? Então, daqui a pouco ele vai dizer, não, meu processo não anda, meu processo não está lá parado e tal. Nós estamos aqui reunidos, né? E isso que é audiência, né? A audiência é um momento em que o juiz demonstra que ele está imbuído na solução daquele processo. Né? E a gente tem que... é uma situação muito... É uma ocasião muito importante em que muitas coisas podem ser ditas para o juiz e, às vezes, o que é dito, às vezes até informalmente, pode surtir um efeito muito grande na solução do processo. Né? Às vezes a gente acaba percebendo na relação. Então, não ir uma das partes, claro, se não puder, não tem problema. Mas não ir, eu acho que não tem muito de positivo, principalmente para as partes. Sim. A questão, assim, o ato conjunto, ele prevê, ele faculta exatamente ao juiz essa possibilidade de não colocar em pauta. Sempre digo que tem filtros, né? É aquela questão, se for realmente matéria que seja necessária, a produção da prova oral, que realmente vai se colocar em pauta. Porque é possível, sim, que a parte toda carta horária, como você diz, né? Antes, alguns juízes já faziam assim, né, antes dessa pandemia, e agora está chancelado pela Corregedoria Geral e pelo CSJT, essa possibilidade da réplica, tréplica, e aí sim, né, naquele despacho saneador, né, maior, verificar se há fatos controvertidos, realmente se há fatos relevantes que carecem realmente dessa prova, para aí sim produzir a audiência, né? Então, esses filtros, lá na Vara nós estamos fazendo assim, todos os filtros, assim, para chegar à exceção, né? Salvo
Exatamente isso. Quando as próprias partes, já está ocorrendo isso, os próprios advogados pedem, não, nós queremos mesmo assim a audiência da tentativa de conciliação. Maravilha. Tá? Sim. A doutora Gabriela está falando aqui que os processos que ela advoga para idosos aposentados, então, e às vezes são processos também contra estatais, também, que não tem possibilidade de acordo, às vezes é um processo bem burocrático, bom, daí de fato não tem necessidade. Lembrando, é o outro lado, até de certa forma, tem até uma inclusão maior. Né? Você começa também a fazer um acesso maior, de repente, por dificuldade de locomoção, deixariam de ajuizar uma ação ou de testemunho, enfim, tem um outro lado também para verificar, né? Que abrem outras o olhar positivo, né? Só olhar a crítica é fácil, realmente tem 1000 problemas que nós vamos ainda vivenciar também. Mas também tem a questão da inclusão, como eu estava ensinando com a doutora Valéria, a questão dos deficientes, todos que também vão poder, porque você pode fazer a leitura, no BJE não tinha, quer dizer, tem várias questões positivas, né? Enfim, acho que é por aí. Bom, Patrícia, eu acho que a gente conseguiu dar um panorama bem extenso sobre a audiência por videoconferência. É algo que a gente, de fato, não vai conseguir solucionar tão cedo, né? Mas eu acho que o que fica para mim é que eu acho que a gente tem que tentar fazer, né? Mas né, tem uma dificuldade. Bom, esse que tem uma certa dificuldade, esse que tem uma questão, esse a gente não vai fazer. Né? Vamos tentar fazer, principalmente nos que tem uma prova menor para ser feita, ou que sejam só para encerrar e tem uma pergunta para ser feita para uma das partes. Né? Então, vamos trabalhando baby steps, né? Passinhos de bebê, que eu tenho certeza que daqui a pouco a gente, pela experiência, a gente vai acabar gostando. Eu até tenho um depoimento, eu quando fiz audiências por videoconferência no Sejusc, eu não gostava muito. Eu queria o olho por olho. O olho por olho, não, o olho no olho. Né? Agora, essa semana eu fiz uma audiência de conciliação, parecia que eu estava presente, né? Consegui conversar com as partes, eu acho que até por conta desse problema do áudio, eu acho que a gente consegue ouvir melhor as partes também, porque não dá para os dois falarem ao mesmo tempo. Então, eu acho que a gente consegue ouvir melhor, e isso é importante, né? Às vezes para as partes, né? Porque às vezes a parte quer exatamente saber que o juiz está ouvindo. Então, eu acredito que a gente consiga ouvir melhor. Eu acho que é uma experiência e vamos partir para ela. Sim, estamos todos abertos a todos, assim, né? Os próprios advogados que ingressaram já trouxeram ideias e vamos construindo isso junto, em colaboração mesmo, tem que ser, né? Agora, só para a gente finalizar, a gente prometeu, você prometeu o sorteio de 2 livros e eu prometi o sorteio de 2 vagas no curso. Então, salvando os participantes, que nós verificamos aqui, mais a questão das perguntas, você coloca no seu Instagram amanhã, eu coloco no meu, a gente vai fazer o sorteio dessas 2 vagas e 2 livros, tá? A gente não pode esquecer, Jorge. Perfeito. Deixa eu me lembrar de vamos bater uma foto aqui. Favorecendo. Vamos fazer o seguinte, a gente já tem um critério para o sorteio? O critério primeiro, quando nós íamos fazer a primeira live, era só o envio prévio de perguntas, né? Tá. Depois, como nós adiamos, seria a participação também, né? Tá. Então, assim, acho que pode ficar essas 2 questões. Tá, então vamos cumprir o que a gente prometeu. Vamos sortear uma entre os que enviaram as perguntas prévias. Perfeito. Né? Então, ganhando. E vamos fazer o seguinte, para o outro livro e para o outro curso, para quem fizer um print da tela e publicar nos seus stories. E marcando eu e tu. Muito bom, muito bom. Certo? Que daí então, só reproduzindo. Fazer um print na tela, né? Bate agora um print da tela, marca eu e a Patrícia, e pode botar também. Bota a hashtag audiência por videoconferência, tá? E daí bastante, com certeza. Daí, dentre esses, a gente vai sortear um livro e uma vaga no curso o curso de audiência mesmo?
Na verdade, ele tem a parte de direito material. Eu fiz uma pergunta, né? Eu também estou concorrendo à vaga no curso. Ótimo, tá. Eu tenho uma aluna colega lá, mas eu não posso falar. Tá bem, tá certo. Faz parte. Mas a abordagem agora tem sido mais essa questão. Começou com as medidas provisórias, essas questões todas, a gente tem atualização praticamente diária. Tem um perfil diferente, esse curso, né? Não são só aulas, né? Tem uma interação, eu faço videoconferências com os alunos, respondo as perguntas, tem fórum online o tempo inteiro. Então, assim, é muito interessante essa questão da construção, né? Porque me ajuda muito, né? Esse feedback é fantástico. A gente aprende ensinando, né? É maravilhoso, maravilhoso. Então, é isso. Então, essa parte da processual atualmente, com a retomada dos prazos, ficou mais... O pessoal está pedindo sorriso para o print. Nós dois sorrindo agora para o print. Foi? Certo. Tá ótimo. Então é isso. Patrícia, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Vou esperar o sorteio, vou torcer para eu ser sorteado. Imagina, que eu posso assistir semana. Maravilha. Tá bem, então, pessoal, agradeço a todos. Eu estou relendo, nem adianta. Tá bem, então vamos lançar a próxima edição. Agradeço a todos que nos acompanharam pelas duas lives, muito obrigado. Continuem perguntando, continuem seguindo e sigam a doutora Patrícia, os meus seguidores. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Muito obrigado, Patrícia. Obrigada, demais. Tchau, tchau.